Eu não sou pastor, mas eu sou formado pelo Seminário Batista Fundamental ali no bairro Tristeza, em Porto Alegre. Eu fiz os 3 anos, não foram eles seguidos, mas eu fiz os 3 anos do curso de preparo para pastor, ou preparo para ajudar na igreja local. Então eu tenho uma formação ali junto ao seminário. Eu sou salvo em Cristo Jesus desde os 18 anos, nasci numa igreja batista não fundamental, nasci numa igreja batista da Convenção Batista Brasileira, ali na chamada Igreja Batista Russa, ali na Avenida do Guará, na zona norte da cidade. Cresci na igreja, mas fui me converter com 18 anos. Então, filho de crente não é crente se não aceitar Jesus Cristo como Salvador, né? Meus pais não foram um exemplo de dedicação, de levar os filhos à igreja, mas nos obrigavam a ir à igreja. Então, graças a Deus por isso, por essa obrigação, porque foi ali que eu pude crescer, ouvindo a palavra de Deus, e quando realmente Deus tocou profundamente no meu coração, eu fiz uma decisão aceitando a Cristo. Conheci minha esposa, casamos, ficamos 9 anos afastados do Senhor. Mas lá em 89 para 90, no Natal, nós morávamos na zona norte, na zona sul da cidade de Porto Alegre. Fomos visitar a Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza, Teresópolis, com o pastor Valdir, o pastor fundador da igreja. E fomos só para levar as crianças no Natal, porque quando meus 2 filhos nasceram, eu apresentei eles a Deus, consagrando a vida deles e me responsabilizando em conduzi-los nos caminhos do Senhor. Só que como tu vai conduzir nos caminhos do Senhor alguém se tu não tem comunhão com o Senhor? E precisou o Senhor me quebrar nesse período desses 9 anos para que eu pudesse retornar aos caminhos do Senhor. E aí retornamos lá no Natal, lá em 89 para 90. E de lá para cá, Deus trabalhou no meu coração e nós ficamos 14 anos na Igreja Batista lá em Teresópolis e já estamos agora 14 anos na Igreja Batista Fundamental ali no bairro Tristeza, lá onde o pastor Roger iniciou o trabalho, e hoje o pastor Wesley, juntamente com o pastor Daniel, são os pastores que ministram a palavra de Deus. Então, eu dou graças a Deus por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Não tenho chamado para ser pastor, Deus até o momento não me tocou no coração nesse sentido, né? Eu já estou aposentado, me aposentei faz 1 ano atrás, com 39 anos de serviço, e graças a Deus por isso. Então eu não tenho responsabilidade que não seja servir ao Senhor. Eu dou graças a Deus porque Deus me colocou esse desejo no coração de me dedicar mais tempo ao trabalho do Senhor. Então eu tenho apoiado bastante a igreja local, né, na regência de música, também algumas mensagens que o pastor pede para que eu possa levar aos cultos, né? Então tenho participado. Por graças a Deus, minha esposa Nara está me acompanhando, os irmãos já conhecem todos, né? Somos casados, vai fazer 39 anos agora, no final do ano, e Deus tem nos provado, e temos passado por grandes dificuldades, e vai ser alguma coisa que nós vamos ver nessa noite, sobre as dificuldades que Deus nos coloca sobre a nossa vida, para que nós entendamos os propósitos dEle, para que melhor sirvamos Ele. Nós não podemos perder de vista que as dificuldades são para nos aproximar de Deus e nunca para nos afastar de Deus, porque Deus nos ama, e no momento que Ele ama o seu filho, Ele quer o melhor para o seu filho, e as provações são uma forma de aperfeiçoar o nosso caráter cristão, para que a gente possa melhor irradiar a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a passagem que eu gostaria de tratar com os irmãos essa noite é Juízes capítulo 16. Juízes 16. Nós vamos tratar sobre a vida de Sansão. Eu vou ler inicialmente do versículo 19 ao 22, depois nós vamos estar conversando a respeito de Sansão. Juízes 16, 19 e 22. A palavra do nosso Deus diz assim: Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhes as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta
vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se havia retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-lhe descer a casa, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e giravam ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como foi rapado. O drama vivido por Sansão é o título da mensagem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça pelo louvor. Obrigado, Deus, pela comunhão que nós temos no sangue de Cristo, que nos traz essa noite, Deus, para te cultuarmos. Obrigado pela salvação, Deus, que nós não merecíamos, mas tu nos deste através do teu Filho amado. Nos oriente nesse momento, nessa noite, nos dê sabedoria para falarmos, ó Deus, aquilo que seja para engrandecer e exaltar o teu santo nome, e que a tua palavra possa nos fortalecer, nos desafiar, nos exortar, nos corrigir naquilo que seja necessário, Deus, para que nós possamos melhor te servir, espelhando o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos por tudo, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Obrigado. O drama vivido por Sansão. A nossa vida, ela é constituída de dores, sofrimentos, problemas, alegrias. Tudo envolve o nosso dia a dia. Tudo nos afeta. Mas nós, como salvos, como crentes em Cristo Jesus, nós temos o poder da palavra de Deus, o Espírito Santo, para nos conduzir de forma prudente diante desses dramas que podem surgir sobre a nossa vida. E é necessário para nós olharmos sempre para frente, sempre avançarmos. Diante das dificuldades, nós, se tropeçarmos, precisamos levantar e prosseguir, nunca olhar para trás e voltar. Não podemos dar 2, 3 passos para frente, mais uns 5 para trás. Precisamos sempre ir avante. Não era isso que passou aqui na vida de Sansão. Não é o que passou pela mente e pelo coração de Sansão. Ele sempre teve a presença e o poder de Deus na sua vida. Só que nós vamos ver hoje que ele se iludiu com a presença do poder de Deus, achando que era algo, mas ele confiou na sua carne, e quando nós confiamos na nossa carne, nós caímos. E é o que aconteceu com Sansão. Não adianta nós fazermos oração, não adianta nós abrirmos a nossa Bíblia, não adianta nós buscarmos o Senhor se o nosso coração não estiver pronto a fazer a vontade de Deus. É importante tudo isso, né? Mas quando nós buscamos o Senhor, nós precisamos estar sempre com o coração pronto a fazer a vontade do Senhor. Efésios 2,12 diz que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus nesse mundo. Sem Deus nesse mundo é a pior condição de uma pessoa. Ela não tem esperança nenhuma, nem para o dia a dia, quanto mais para a eternidade. Então nós, como crentes, temos a esperança de vivermos uma vida que agrada a Deus. O crente, ele não pode se iludir que ele é o melhor dos melhores. Ele nunca pode se achar o suficiente espiritualmente para esquecer da palavra do Senhor e agora eu vou andar conforme aquilo que eu tenho no meu entendimento, conforme a minha percepção das coisas. Não, nós precisamos sempre estar alinhados com a palavra do Senhor. E nós vamos ver Sansão, abrindo ali no capítulo 13. Sansão foi um juiz de Israel. A palavra de Deus nos diz que o livro de Juízes, Deus sempre levantava um juiz para quê? Para combater contra os inimigos que tentavam subjugar o povo de Israel. Então esse juiz, na dependência do Senhor, ele prosperava e Israel prosperava também. Mas quando esse juiz caía, em razão do seu pecado, o povo era entregue ao inimigo. Porque o Senhor gostava de fazer isso? Não, para que o povo pudesse retornar à sua comunhão com Deus. Então nós vemos aqui no início do capítulo 13 o nascimento de Sansão. E a palavra de Deus nos diz ali que os filisteus dominavam 40 anos sobre o povo de Israel. Quando aparece um anjo que o Senhor mandou,
aparece um anjo e diz que para Manoá que a sua mulher teria um filho, Nazireu do ventre. E ela era estéril, mas Deus prometeu que iria levantar um homem para livrar Israel desse subjugo que estava sendo feito pelos filisteus. Então Deus levanta pessoas para fazer a sua obra. É do meio do seu povo que o Senhor levanta as pessoas. Então, para livrar do domínio do mal, Deus usa pessoas fiéis. E Ele trouxe um homem do ventre de sua mãe, um nazireu separado, santo, para que pudesse libertar o povo de Israel do domínio de 40 anos que os filisteus subjugavam Israel. Sansão era narizeu. O que é um narizeu? Se nós olharmos lá em número 6, de 1 a 6, fala sobre o nazireado. O narizeu, ele não podia tomar nem vinho, nem bebida forte, nem vinagre de vinho, nem nada que fosse derivado de uva. O narizeu não podia permitir que passasse sobre a sua cabeça a navalha. Ele tinha que ter o cabelo crescido. O narizeu, conforme diz também em número 6, ele não poderia se chegar ao corpo de alguém que morresse, seja animal ou seja pessoa. Por quê? Porque ele era santo, separado dessas coisas impuras, dessas práticas que não agradavam a Deus. Então esse homem foi prometido a um casal e do ventre de sua mãe foi separado por Deus para uma obra específica, que era a de livrar o povo de Israel do domínio, do subjugo dos filisteus. Então nós estamos vendo quem era Sansão e nós vamos ver o que aconteceu com a vida desse homem. Um homem santo. Nós, quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, somos santos, somos separados, porque o sangue de Cristo nos separa da condenação desse mundo e nos separa para que nós possamos servir ao Senhor. Muitos foram salvos como eu, com uma idade já mais adiantada. Não existe idade para ser salvo, mas no momento em que é salvo, é separado para especificamente fazer a obra do Senhor, dar o testemunho aonde Deus nos coloca, glorificar a Deus aonde Deus nos dá a oportunidade de combater contra o inimigo. Então, a ilusão de Sansão, iniciamos, voltando lá para o capítulo 16, o versículo 19 diz que então ele dormiu sobre os joelhos. Joelhos de quem? De Dalila. Quem era Dalila? Volta no versículo 4 do capítulo 16. Dalila era uma mulher de Soroque, cujo coração de Sansão se afeiçoou. Sansão se afeiçoou por essa mulher. E se tu leres ali o versículo 1, ele estava em Gaza e antes disso ele se juntou com uma prostituta. Mas como um homem santo, separado por Deus, se juntar a uma prostituta e agora deitar no joelho de uma mulher que nós já vamos ver que o enganou. Ilusão do poder de Deus na vida de Sansão. Esqueceu o propósito pelo qual Deus o separou. Quando isso acontece na vida do crente em Cristo Jesus, ele cai na mesma condição de pecado. Quando ele perde o propósito pelo qual Deus ainda nos mantém nesse mundo para viver de forma agradável, para viver de forma a combater o inimigo, de testemunhar para que mais pessoas sejam salvas, ele tem o mesmo procedimento. Ele é iludido pelo poder de Deus que não está mais com ele na sua vida. Sansão deitou nos joelhos de uma mulher. Um homem forte, um homem poderoso, enfraqueceu desta maneira. Davi diz: não retires de mim o teu Espírito, o Espírito Santo, não sai do crente. Naquela época de Sansão, o Espírito Santo habitava temporariamente no coração do homem que Deus separava para fazer a sua obra. Se Sansão tivesse ficado o tempo todo com o coração nos propósitos de Deus, jamais o Espírito de Deus teria se afastado dele. Nós, como crentes em Cristo Jesus, somos selados com o penhor do Espírito Santo. Nunca perdemos o Espírito de
Deus, mas nós podemos entristecer, podemos sufocar, apagar a ação desse Espírito, e o poder de Deus não vai ser manifesto na nossa vida. Então nós não podemos nos iludir e andar na nossa própria carne. Precisamos depender de Deus, não viver no nosso poder da nossa carne. Então Sansão ficou exposto à tentação. A fraqueza de Sansão sempre foi mulher. A fraqueza de muitos crentes também é mulher. Porque se tu pegar lá no início do capítulo 13, ele quis casar com quem? Com uma mulher filisteia, dos inimigos. Mas eu sendo santo, como que eu vou me misturar com alguém do mundo? Alguém que combate contra o povo de Deus? Mas Sansão teve esse propósito no coração. A Bíblia também diz ali no versículo 13 do capítulo 13, que Deus incitou dessa forma para que acontecesse. Mas Deus poderia, se ele dissesse não, eu não quero, teria usado de outra forma para depois afligir os filisteus. Mas ele cedeu à tentação, colocou os olhos nas coisas que o mundo nos apresenta como agradáveis. E ele começou mal, então, a sua jornada. E Deus o separou do ventre para ser uma bênção. E ele, dessa forma, deu condição ao pecado dominar a sua vida. Sansão, se nós lermos Dalila ali no versículo 4, a mulher que o seduziu. E aí diz no versículo 5: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos assenhorar-se dele, amarrá-lo para que assim o afligirmos, e daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Então os filisteus não suportavam a força de Sansão e usaram essa mulher para enganá-lo, para subjugá-lo, oferecendo um suborno para essa mulher. Descobrir: Sansão, me conta onde é a tua força. E ela começou a trabalhar. Irmãos, o pecado, muitas vezes ele não nos ataca sorrateiramente, ele vem minando, ele vem aos poucos, ele vem trabalhando nos bastidores, ao ponto de fazermos cair. E aí Sansão disse dali no versículo 6 a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força, e com que poderei ser amarrado para que possamos te afligir. Versículo 7, ele começou a ceder. Veja bem, disse-lhe ele, começou a brincar com o pecado, irmãos. Sansão começou a brincar com o pecado. Disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergas de vinhos frescos que ainda não estivessem secos, então enfraqueceria e seria como qualquer outro. Ele mentiu para Dalila. Aí Dalila chamou os filisteus. Nós não vamos ler os versículos, mas eles vieram afligir, e ele arrebentou aquelas cordas e se livrou dos filisteus. Não contente com isso, ela continuou pressionando ele: olha o pecado, eu não consegui derrubar o Davi, mas eu vou tentar de novo. Satanás é surdo, eu vou tentar mais uma vez. Aí no versículo 11, ela vem e disse para ele: com que tu poderia ser amarrado para ser subjugado? Aí ele diz para ela: se me amarrasse fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí mandaram os homens filisteus, Sansão dormindo no joelho de Dalila. Olha os filisteus, Sansão. Ele acorda, levanta, arrebenta aquelas cordas e subjuga os filisteus, brincando com o pecado. Não suficiente isso, ela continuou, e o versículo 13, Sansão diz para Dalila, a terceira vez, porque ele estava zombando dela, né? E disse: declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: se tecerem 7 tranças dos meus cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela a fixou com as estacas. Veja bem, aqui ele já está dando quase que a forma como ele poderia ser subjugado, já está mexendo no cabelo dele, já entregando quase que completamente ao pecado aquela tentação. Só que o que aconteceu? Ele deitou no colo de Dalila. Olha os filisteus, vieram os filisteus de novo, ele subjugou os filisteus, brincando com o pecado.
Só que ela continuou chantageando, ela continuou. Então disse ela, versículo 15: como dirás que tem amor por mim se tu está me mentindo? O teu coração não está comigo, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Aí sim, versículo 16: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu tudo do seu coração. Diz ele: nunca passou navalha no meu cabelo. Por quê? Porque eu sou um santo de Deus, eu sou um nazireu do ventre da minha mãe. Irmãos, não que a força de Sansão estivesse no cabelo, não é isso, mas ele descobriu para uma incrédula o segredo do coração dele, entregou para uma incrédula o coração. E assim muitas vezes nós fazemos com o pecado que fica nos rodeando, tentando nos derrubar. Nós resistimos até que uma hora nós nos entregamos. Onde fica o nosso testemunho com isso? Ilusão do poder de Deus. Ele abriu o coração: se me raparem com os meus cabelos, vai ser a minha força. Sansão achava que a força dele estava na sua condição e não em Deus. Era um narizeu, era. O crente não se pode, irmãos, achar poderoso, não pode dar facilidade à sua carne, não pode dar armas para o inimigo. Nós não podemos mostrar a nossa fraqueza para o inimigo. Satanás está bramando ao nosso derredor. Tem alguns segredos que nós precisamos orar de coração para Deus, para nos dar força para nós vencermos. Nós não podemos ser tão abertos como foi Sansão. Foi enganado por uma mulher, porque a fraqueza dele foi grande, se iludiu do seu poder. Ele perdeu o poder de Deus. Deus retirou o seu espírito, não que o cabelo era a força, não, o espírito de Deus se retirou do seu coração. O crente que se acha poderoso vai cair em algum momento, se andar na sua carne. Sobre o Espírito Santo, Paulo diz: não extinguais o Espírito, lá em 1 Tessalonicenses 5, 19. E também ele diz: não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Porque é o que o diabo quer, ele quer lugar na nossa vida. Mas nós, como salvos, precisamos perseverar no poder do Senhor e não na nossa força. Sansão ficou exposto, Sansão brincou com o pecado, Sansão praticamente tirou Deus da sua vida, com sua conduta, com seu comportamento. Todos os dias do seu voto. Será que ele não sabia que ele era nazireu? Sabia, porque o pai e a mãe devem ter dito para ele: olha, meu filho, Deus te deu vida, tu não ia nascer porque a tua mãe era estéril, e tu precisa te comportar dessa forma, porque foi assim que o anjo nos falou. Ele sabia, mas ele brincou com o pecado. Nós, como crentes, sabemos o caminho a seguir, sabemos o que agrada a Deus, mas muitas vezes, quando brincamos com o pecado, nós tropeçamos, caímos, e ao invés de glorificar a Deus, ao invés de sermos vistos, olha lá um santo, somos vistos de forma que não agrada nem a Deus nem às pessoas. Crescer o cabelo não era o segredo, mas era o propósito de se manter nazireu. E não é um detalhe aqui, se nós olharmos, ele já tinha errado quando ele se aproximou daquele leão que tinha morrido, e se aproximou e comeu mel e deu para o pai e para a mãe. Ele se aproximou do corpo de um morto, já tinha também ali errado, porque o voto de narizão não podia se chegar àquele corpo morto, além de envolver-se com mulheres pagãs. Santo, um voto que nós fizemos quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Como eu, como tu, irmão, tem se portado diante de Deus em termos de santidade? Tem buscado fazer o que agrada a Deus, vivido de forma com a palavra do Senhor? Ou tem se ajoelhado, como Sansão, ao pecado e deixado o pecado dominar a minha e a tua vida? É um desafio diário para nós. Não podemos perder a santidade. Não podemos perder a santidade. Quando Josué estava terminando a sua jornada com o povo de Israel, depois de ter introduzido o povo na terra do Egito, na terra de Canaã, depois de ter saído do Egito,
ter repartido as tribos em terras, ele faz o discurso final e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir aos deuses que os vossos pais serviram, os deuses da além do rio, problema de vocês, mas a minha escolha é ser santo. Eu não posso me contaminar com as coisas deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós precisamos viver de forma separada, como família, como Davi individualmente, como casal, como igreja. Precisamos viver separado da contaminação. Não podemos ficar expostos, não podemos zombar do pecado, não podemos brincar como muitas denominações brincam, exorcizando o demônio. Com o demônio não se brinca. Com o demônio nós precisamos enfrentar com a espada, que é a palavra do Senhor. É a única forma de nós vencermos o pecado. Se nós zombarmos, nós vamos trazer sobre nós consequências desagradáveis, como aconteceu. Os levitas, quando foram constituídos por Moisés, a mando de Deus, eles levavam na face uma lâmina escrito: santidade do Senhor. Santidade do Senhor. Era a forma como eles tinham para fazer a obra do Senhor, para que eles fossem separados. Nós, como crentes, não temos escrito santidade numa lâmina na nossa testa, mas temos no nosso coração santidade do Senhor. Temos que lembrar do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados e dia a dia honrar esse sacrifício com a nossa vida, com as nossas atitudes, porque Ele nos separou para esse fim de fazer a obra do Senhor. Versículo 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei, como eu fiz, e vou subjugar esses filisteus. Mas a palavra de Deus diz que não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Esse é o drama, essa é a tragédia de Sansão. O Senhor se retirou de um homem santo, de um homem nazireu, do ventre de sua mãe. Que não seja a tragédia, irmãos, na minha vida e na sua vida. Que nós possamos manter aceso o Espírito do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Como diz Davi, 51:11 de Salmo: Senhor, não retira de ti o meu Espírito. Isso depois dele haver pecado com Betseba. Ele sentiu a dor do pecado. O crente tem essa condição de restabelecer a comunhão com Deus. Basta confessar o seu pecado, abandonar o pecado, e Deus vai dar a graça para continuar vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Por quê? Porque nós somos pecadores. Sansão era pecador assim como nós somos pecadores. Mas nós não podemos brincar com o pecado. Precisamos encarar a vida cristã de forma que agrada ao Senhor, com toda a atitude de consagração, o Espírito nos guiando, o Espírito nos conduzindo, porque Ele é o nosso penhor. Deus não pode estar nos seus planos se você não estiver nos planos de Deus. Somos salvos com o propósito de servir a Deus. Por isso é que Deus nos mantém nesse mundo. Senão, cada um que, eu aceito Jesus Cristo como Salvador, naquele momento Deus levaria nós para a eternidade. Não teria motivo de nós ficarmos aqui nesse mundo. Mas para que nós possamos ser uma bênção, ser um testemunho, é por isso que Deus nos mantém aqui. E para isso nós precisamos viver vidas santas, vidas que agradam ao Senhor, vidas de um verdadeiro testemunho do poder de Deus na minha vida, na dependência que eu tenho dia a dia, no momento que eu saio para minhas atividades profissionais, no momento que eu saio para minhas atividades de estudo, para o meu relacionamento com as pessoas do mundo. Eu tenho o poder de Deus para me relacionar com eles, e eles veem que em mim brilha essa luz, que vem não de mim, não do meu poder, mas do Espírito de Deus, através da sua palavra, porque Jesus Cristo me salvou. Segundo Crônicas 15, 1 e 2 diz: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim,
o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, o Senhor vai te deixar. É o que aconteceu com Sansão. O Espírito do Senhor saiu de Sansão. Por quê? Porque Sansão já há muito tempo atrás havia deixado o Senhor, havia deixado de servir ao Senhor. Deus abandonou porque tem prazer? Não, porque primeiro ele abandonou, Sansão abandonou o Senhor. E o propósito era de seguir sempre fazendo a vontade do Senhor, como é para as nossas vidas hoje. Somos salvos com o propósito de glorificar a Deus. Por isso que Deus ainda nos mantém nesse mundo. Não se associe com o jugo desigual. Não deite nos joelhos de uma mulher, como foi o caso da Sansão. Isso é um jugo desigual. Que compatibilidade tem a luz com as trevas? Qual é a aliança que pode haver a luz com as trevas? Que sociedade há a justiça com a injustiça? É o que diz 2 Coríntios 6,14. Nós somos filhos da luz e para tanto devemos viver como filhos da luz. Não se associe. Eu tenho experiências na minha vida que são dramáticas. Há 2 anos atrás eu tinha um dinheiro separado, uma boa importância, e uma pessoa, eu não fiz negócio com a pessoa, não fiz uma sociedade, mas eu apliquei um capital num negócio que ele tinha com o intuito de receber um valor de volta, num prazo curto. E esse dinheiro eu ia usar para uma outra situação. Só que a pessoa me deixou mal. Quando eu precisei, fulano, me dá o dinheiro que agora eu tenho essa situação que eu te disse que eu precisava. Eu não tenho mais o dinheiro. Mas onde está o dinheiro? Eu apliquei e agora nas aplicações que eu fiz, o mercado está ruim, começou a contar história. Jugo desigual. Eu não fiz sociedade, mas eu coloquei o meu dinheiro numa pessoa que eu não merecia confiança. Me enganou. O pecado faz assim conosco, irmãos. Nos engana de forma astuta. Nós achamos que estamos fazendo o melhor, mas não. Quando vamos ver, é tarde demais. Dinheiro que me faz falta hoje, mas vou culpar quem? A mim mesmo, pela decisão errada. Assim como houve a decisão errada do juízo de Sansão em relação às suas atitudes. Sansão estava fora dos planos de Deus, por isso que Deus retirou o Espírito Santo da vida de Sansão. Volto a frisar, o crente, Deus não vai retirar o Espírito, mas o Espírito vai ficar tão apagado no meu coração se eu andar conforme a Sansão, que não vai ter poder nenhum para fazer a obra que agrada a Deus. Vou sucumbir, e pode, se eu continuar nesse pecado, nesse erro, até Deus me tirar a vida, como acontece em muitos casos. Por quê? Porque Deus não se agrada de um filho seu que o abandona. Como falei, se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Precisa confessar. E nós vamos ver mais adiante como é que funcionou com Sansão. Então Sansão quebrou o seu voto de consagração. Ele é que foi a parte fraca. Deus não tirou simplesmente por tirar o Espírito. Não. Primeiro precisa eu falhar. Deus nunca vai falhar conosco, irmãos. Nunca vai falhar. Mesmo na maior dificuldade, Deus está pronto a nos ajudar, a nos perdoar. Então o poder na vida de Sansão foi uma ilusão. Porque ele quis fazer do seu jeito, não conforme o jeito que Deus havia separado. Agora nós vamos ver a consequência. Juízes 16, o versículo 21 diz que os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram descer a casa e amarraram com 2 cadeiras de bronze e giraram ele um moinho no cárcere. Quando nós caímos no pecado, vai acontecer, primeiro, a perda da visão espiritual para depois perder a visão física, como aconteceu com Sansão. Primeiro ele perdeu a visão das coisas de Deus e agora os filisteus vazaram os seus olhos. Então olha só que consequência trágica na vida desse homem. Mas primeiro passou pela parte
espiritual. Segundo, diz ali que fizeram descer a Gaza. Sempre que a palavra de Deus fala em descer algo, de algum lugar, é uma queda espiritual, é uma queda na sua vida cristã. Então ele desceu a Gaza. Ele era de uma cidade chamada de Zorá, da tribo de Dan, e desceu para Gaza. É como se eu viesse lá de Caxias e descesse aqui para Novo Hamburgo. Desceu. Ele caiu na sua vida cristã. Lembra de Jonas? O que aconteceu com Jonas? Deus diz: Jonas, vai para onde? Nínive. Nínive é aqui. Jonas morava em Ezer e ele desceu para Jope. Quer dizer, desceu para Jope. E aí, em vez de vir para Nínive aqui, na Síria, ele foi para onde? Para Tarsis, na Espanha. Queda espiritual. Deus tinha dado um propósito para ele e ele fez do seu jeito. Ilusão do poder de Deus, com consequências para a vida de Jonas. Não é o tema, mas sofreu consequências também porque decidiu errado, porque quis decidir conforme achava melhor os seus propósitos. Preguei 2 semanas atrás lá na nossa igreja. Esses assírios são muito cruéis, são sanguinários, eles não merecem ouvir a palavra de Deus. Quer saber, Deus? Eu vou sair, em vez de ir para Nínive, eu vou lá para a Espanha. Vou longe desses caras, senão eles vão me matar. É o que aconteceu. Mas Deus tem sempre um propósito para a vida do seu servo. Deus mandou para um lugar para fazer uma obra. Faça a obra que Deus mandou. Se Deus colocou nessa igreja, faça a obra de Deus nessa igreja da melhor forma possível. Se é lá na nossa igreja, lá é o local. Se é no seu trabalho, se é na sua atividade, lá é o local. Não queira sair, não queira descer espiritualmente daquilo que Deus colocou para que tu possa fazer. Amarraram ele, diz ali no versículo 21, amarraram com 2 cadeias. Olha só, o homem perdeu o Espírito de Deus, o homem perdeu a visão espiritual, perdeu seus olhos, caiu no conceito das pessoas, e agora aqui é amarrado, perdeu a liberdade. O pecado nos tira a liberdade, irmãos. A pessoa que diz assim: eu não vou lá naquela igreja, porque lá não vou poder fazer o que eu quero, lá vai ter muito, não pode isso, não pode aquilo. Mentira! Nós podemos, como crente, fazer tudo, mas que esteja de conformidade com a palavra de Deus. Enquanto Sansão fez o que agradava a Deus, ele tinha liberdade. Quando ele foi fazer as coisas na ilusão do seu poder, a consequência foi que ele foi preso no cárcere e se tornou escravo, estava girando o moinho. Não é que nem nós hoje vamos para a cadeia aí e fica usando o celular para fazer bobagem. Não, naquela época tu tinha que trabalhar pesado, não tem moleza. Estava sendo um escravo, perdeu a liberdade. Um homem nazireu do ventre da sua mãe, santo, separado para servir a Deus, e perdeu a liberdade. Amarraram-no com cadeias de bronze, diz a palavra de Deus. Bronze é o julgamento de Deus. Deuteronômio 23, 28 e 23 diz: e os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Por quê? Porque se tu não fizer a minha vontade, ao invés de vir bênção, vai vir maldição. Bronze é sinal de maldição. Foi o que aconteceu com Sansão. Chuva é bênção de Deus para a terra. O povo de Israel sofreu também por isso, porque sofreu com o bronze, com a maldição de Deus, porque quando Deus derramava as bênçãos sobre o povo, em vez de fazer a vontade de Deus, murmurava contra Deus. Assim como nós fazemos muitas vezes. E isso desagrada profundamente ao Senhor, traz consequências sobre a nossa vida. Perdeu a força divina, escravo de homens ao invés de escravo de Deus. 1000 vezes estar servindo ao Senhor, porque nós sabemos a quem servimos, do que servir ao mundo, ao pecado, ser escravo das drogas, da bebida, da prostituição, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então essas pessoas que dizem: eu não quero saber de igreja, são tolos. Por quê? Porque eles não têm liberdade de largar essas coisas e estarem como nós estamos aqui, amém? Servindo ao nosso Deus. Isso é liberdade. Escolher estar aqui
fazendo a vontade do Senhor, ao invés de estar girando no ninho, na prisão, drogado, seja o que for. Um homem que matou mais de 1000 filisteus com uma queixada, capítulo 15, versículo 16, agora subjugado pelo inimigo. Versículo 25: e sucedeu que, alegrando-se o coração, os inimigos estavam fazendo uma festa, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere e brincava diante deles, e fizeram estar de pé entre as colunas. Sansão virou zombaria, Sansão virou chacota, um homem santo, um homem separado, chacota do inimigo. Isso pode acontecer conosco, irmãos, se nós não andarmos conforme o poder de Deus. Se nós andarmos iludidos na nossa força, na nossa carne, nós vamos ser chacota. Aquele que foi testemunho, aquele que levou várias pessoas a Jesus Cristo, aquele que foi uma bênção na igreja local, agora está sendo zombado, porque foi vencido pelo pecado, não suportou a pressão do pecado, iludido porque andava no seu poder. Lembra de Ló? Quando Deus mandou, dizendo para Abrão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abrão disse: Senhor, tu vai destruir Sodoma e Gomorra? E se não tiverem justos, tu vai destruir o justo com o injusto? E aí ele começou a negociar com Deus: olha, se tiver 50 justos, tu vai destruir. E foi até chegar, não. Se lá não tiver, se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir. E Abraão se foi. E o que aconteceu? Os anjos foram lá e disseram: ó, vamos embora, Deus vai destruir isso aqui. Porque Deus não encontrou 10 justos, Deus encontrou 4, sendo que um ficou pelo caminho, que foi a mulher de Ló. Quando olhou para trás, tinha 3 justos na cidade. Mas Ló não queria sair lá daquele local. E quando Ló se aproximou, capítulo 19, versículo 14 de Gênesis, então saiu Ló e ele foi lá dizer para o genro dele, que havia de tomar suas filhas para a esposa: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Porém ele foi tido como zombador aos olhos dos genros, igual a Sansão. Zombador porque perdeu o poder de Deus na vida. Assim como Ló, assim como Sansão, assim como nós, se nós andarmos na ilusão da nossa carne, vai ser uma consequência sobre a nossa vida. Ló foi zombado. Que Deus vai destruir essa cidade? Ninguém vai destruir isso aqui. Não acreditavam num crente dando testemunho. Como, se eu ando, irmãos, de mão com o pecado, vivendo no pecado, eu vou poder dizer para alguém: aceita Jesus Cristo como Salvador, que é a melhor coisa da tua vida? Como que eu vou poder dizer se eu estou no pecado? As pessoas vão zombar de mim. Para ser crente que nem tu, eu prefiro ir para o inferno. Já ouviu isso? Muitas vezes. Porque não tem um bom testemunho. Então, quando botaram Sansão aqui para ser debochado, ser escarnecido, porque ele perdeu o testemunho em razão dele ter quebrado o seu voto com Deus. Que nós possamos ter cuidado, irmãos, com o nosso testemunho, para que nós não sejamos motivo de escárnio, não tenhamos essas consequências desastrosas que aconteceram na vida de Sansão. E eu sempre gosto de frisar quando eu prego: se Deus colocou na sua palavra um caso trágico desse, é porque deve trazer ensinamento para mim. Quando eu abro e leio a palavra do Senhor, ou quando a palavra é pregada, tem que ter um ensinamento para a minha vida, senão Deus não deixaria. E se nós olharmos, existe muito mais alertas na palavra de Deus do que elogio para homens. Por quê? Porque é com o erro do homem que Deus mostra como nós devemos andar de forma que agrada ao Senhor. Por isso que ficou registrado na palavra de Deus. Então, não é para tripudiar em cima desse homem, porque pode acontecer na minha vida, como eu já falei para os irmãos, em alguns momentos aconteceu na minha vida. Porque esses 9 anos que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, é porque eu estava que nem Sansão. Abandonei meu primeiro amor, como Laodiceia, como as outras igrejas. E aí o pecado
domina a nossa vida e dirige a nossa vida ao invés do Espírito do Senhor. Então nós vimos a ilusão do poder, a consequência, mas nós vamos ver o conserto. Deus sempre tem um conserto para o coração que realmente está pronto a se arrepender do pecado. Voltando aqui para o capítulo 16, versículos 28 e 29. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa, arrimou sobre elas com a sua mão direita numa e outra na esquerda, e disse, versículo 30, morra eu como os filisteus. E a Bíblia diz que ele matou mais na morte do que ele havia matado em vida. Foram 3.000 pessoas que morreram juntamente com Sansão no momento que ele arremessou-se contra aquelas colunas, e todo aquele tempo em que os filisteus estavam cultuando seus deuses, debochando de Sansão, veio abaixo e matou todos aqueles homens. Por quê? Porque Deus está pronto a perdoar o coração. Versículo 26. E disse Sansão ao moço o que tinha pela mão: guia-me para que apalpes as colunas em que sustém a casa, para que eu me encoste nelas. Ora, estava esta casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então, olha só, clamou ao Senhor e disse: Deus, peço-te que lembres de mim e fortalece-me agora esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, porque foi esse o propósito que me trouxe, Senhor. Foi esse o propósito que eu nasci, para vingar os filisteus, não só pelos 2 olhos, mas para fazer a tua vontade, Senhor. Um coração pronto a reconhecer o pecado, como foi o coração de Sansão, mesmo com todas as consequências sobre a vida dele, Deus está pronto a perdoar e continuar usando esse homem para a glória de Deus, porque morreram 3.000 filisteus, e se esses 3.000 morreram, eram os principais desses filisteus, não era pouca gente, era só a elite, a nata desses que comandavam os filisteus. Então o impacto sobre o povo filisteu foi muito grande com a morte desses 3.000 ali naquele local. Arrependimento. Senhor, eu prefiro morrer agora com eles do que continuar sendo o que eu era. Essa foi a ideia de Sansão quando ele se arremessa. Não é suicídio, mas ele cumpre o propósito do Senhor. Por quê? Porque ele havia negado o seu voto ao Senhor. Confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Se irmã, tem algum pecado que está oculto aos olhos dos irmãos da igreja, saiba que não está oculto aos olhos de Deus, precisa ser confessado. Porque muitas vezes o nosso pecado impede de que a igreja prospere. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus e traz consequências ao povo de Deus aonde nós estamos misturados. Por quê? Porque nós somos uma só carne em Cristo Jesus, e assim devemos viver de forma a agradar ao Senhor. Fortalece-me, Senhor, a humilhação desse homem. Fortalece. Eu vou morrer, Senhor, mas eu vou cumprir a tua vontade. Lembra de Pedro, quando negou o Senhor? Teve conserto? Teve. Ele se arrependeu. Deus está pronto a restaurar a comunhão. Judas confessou o pecado, confessou, mas para quem? Para as pessoas erradas, não confessou para o Senhor. Sou réu de sangue inocente que eu entreguei, mas disse para os guardas, de pouco adiantou. Se tivesse ido aos pés de Cristo confessado, teria sido salvo, a comunhão teria sido restabelecida. Então nós não podemos perder de vista que é no Senhor que nós nos fortalecemos, é no Senhor em que nós encontramos a força, e se nós pecarmos, é no Senhor que nós confessamos e restabelecemos a comunhão para podermos continuar a nossa vida cristã. Sansão, depois
vestido da força divina, deixou de ser um palhaço. Senhor, me dá mais uma oportunidade, Senhor, eu vou te servir. Eu não quero mais ser zombado, eu não quero mais ser palhaço na mão desses filisteus. Só essa vez, Senhor. E o Senhor atendeu. Por quê? Porque ele não tinha cabelo, a força não estava no cabelo. A Bíblia diz que o cabelo começou a crescer, mas não chegou ao tamanho do cabelo que ele era quando foi cortado. Que podia fazer trança, que podia. Por quê? Porque restaurou a comunhão com Deus, porque ele confessou o seu pecado e ele demonstrou querer continuar sendo um bom testemunho. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, buscai ao Senhor e seu poder, sua face continuamente todos os dias. Deve ser o clamor de todo crente. 1 Coríntios 16, 11. 2 Coríntios 2, 1. Tu, pois, filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. É o que eu preciso, é o que a igreja precisa, a graça de Cristo para vivermos de forma a agradar ao Senhor. O testemunho de Sansão ficou gravado, irmãos, não só aqui pelo seu erro em Juízes, mas o escritor de Hebreus relata lá aquela galeria de fé maravilhosa, 11:32, quando ele começa a dizer: e o que mais direi, faltar-me o tempo de Gideão, de Baraque e de Sansão. Sansão foi lembrado como um homem de fé. Foi zombado? Foi, mas no momento que reconstitui a comunhão com Deus, passa a fazer a obra do Senhor, mesmo que morra, glorifica a Deus com a sua vida, porque fez o propósito pelo qual Deus o separou. Então ele está lá na galeria de fé, 11:32 de Hebreu, está arrolado com Davi, com Samuel, com Moisés, com todos aqueles que foram muito melhores do que Sansão diante de Deus, mas Deus exaltou esse homem. Senhor, fortalece-me essa vez, de Sansão, versículo 28, fortalece-me, Senhor. A graça de Cristo, irmãos, é a fortaleza do crente nos dias de hoje. Depois de depreciado, de perder o testemunho, ele clama. Precisamos clamar assim como Sansão clamou, colocar a nossa fé nas mãos do Senhor verdadeiramente, para que Deus possa ser glorificado. Mas muitas vezes precisa passar, como Sansão, por uma humilhação, para que o nosso coração seja quebrado, para que o nosso coração se coloque na verdadeira posição que é de depender de Deus, porque Deus se agrada daquele que depende dele, que faz a sua vontade. Matou mais na sua morte do que em vida. Por quê? Porque ele se fortaleceu no Senhor, fortalecido, cumpriu o propósito que Deus o separou. Aquele que está aqui, que já tem Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo é que, se o pecado tem te atormentado, tem te conduzido a atitudes que não agradam ao Senhor, muitas vezes até longe dos olhos dos irmãos, que tu possa sair daqui desafiado essa noite a orar e pedir o perdão de Deus, pedir a graça de Deus para continuar fazendo melhor a obra de Deus. E se tu estás aqui essa noite sem conhecer Jesus Cristo como Salvador, vivendo sem esperança, como esses filisteus, servindo a deuses que não agradam, servindo a tua carne, servindo as coisas que esse mundo oferece, que são passageiras, são boas, mas são passageiras, cobram muito caro quando trazem resultados e consequências. Precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador, precisa reconhecer e clamar como clamou Sansão: Senhor, eu não posso mais viver da forma como eu tenho vivido. O meu apelo é para que faça uma decisão aceitando Jesus Cristo como Salvador. Não saia daqui sem falar comigo, com algum dos irmãos, se a palavra de Deus tocou no teu coração e tu não tens Jesus Cristo como Salvador. A pior coisa que existe é a pessoa continuar iludida, vivendo no seu poder. Precisa se humilhar, e para isso precisa ter coragem, precisa reconhecer: sou pecador, Senhor, eu careço da tua graça, careço da tua misericórdia, eu não posso mais andar da forma como eu estou andando, eu estou indo para o inferno, e Deus quer te salvar, Deus quer trazer paz ao teu coração. Precisa reconhecer, como Sansão, que depende do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que Deus possa ser glorificado na nossa vida, nessa semana, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, que nós possamos realmente
viver pelo poder de Deus, manifestando uma vida para as pessoas que olham para nós e realmente, ó, esse aí é crente, vale a pena eu conhecer mais o que faz dele ser uma pessoa especial, porque tem Jesus Cristo como Salvador que nós precisamos mostrar para as pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, te dou graça pela tua palavra, Deus, obrigado porque tu trouxeste ao teu coração a salvação, Cristo Jesus, apesar de pecador, muitas vezes buscando fazer as coisas que não te agradam, Deus, tu tens sido misericordioso quando eu reconheço que te tinha a necessidade de andar no teu poder. Que possa ser o desejo de cada irmão presente nessa noite, buscar ter uma vida, Deus, que te agrada. Obrigado pelo exemplo desse homem em estação que caiu, Deus, mas teve a humilhação diante de ti, isso que vale o coração diante de ti, que se humilha, reconhecendo o pecado, abandonando o pecado para poder te servir. E é exaltado naquela galeria de fé, Deus, como um homem que colocou a fé no Salvador, que tem poder para livrar da morte e principalmente na eternidade longe de Cristo. Que tu possa abençoar o retorno de cada um dos seus lares, nos guardar em todas as nossas atividades, aguardando o retorno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos ser encontrados fiéis, servindo na igreja local, ou a qualquer momento, Deus, que nós possamos ouvir o som da trombeta, onde tu vem nos levar para eternamente estarmos longe de tudo aquilo que não te agrada, do pecado, dessa carne que conspira contra o teu Espírito que habita no nosso coração. Sou grato por tudo, pela vida e pela salvação. Em nome de Cristo. Amém.